Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog A Sua Igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Esse vídeo em especial, vamos estar postando em bastante páginas, de pessoas da cidade de Itatiba, O título: Igrejas de Itatiba em crise. Mas por que? Se não estavam zombando, da palavra de Deus, não estavam tirando sarro, por que estão chorando hoje, Por que eles estão gemendo por causa da crise? Por que as igrejas estão em crise, gente? Passando para o lado, do comércio, para o lado de fazerem vendas, bazar beneficente. Estão passando por essa crise porque escolheram, escolheram passar pelo mal, O avisado, ele vê o mal, ele se esconde, o avisado. Mas o tolo não, ele passa e ele sofre a pena. Eu quero ler uma passagem para vocês, que nós fizemos uma postagem no Facebook em 2013, já que nós temos bastante tempo já, gente, pregado na cidade de Itatiba, avisando, olha, se convertam, se voltem para Deus, parem de fazer essas coisas dentro das igrejas, e anunciando que Deus traria o mal para a cidade. Nós avisamos da parte de Deus que Deus traria um mal sobre a cidade de Itatiba, e para os seus moradores, mas zombaram, chamaram de maluco, chamaram de perturbado. A irmã Daiane também está pregando aqui já tem bastante tempo, e perseguiram a nossa vida, invadiram a casa, ameaçaram. Mas temos que entender, gente, que uma hora a palavra de Deus ela vai se cumprir. E por que esses pastores, essas igrejas hoje estão chorando? Estão gemendo e hoje reclamam do povo, falam que o povo é infiel. Vamos estar analisando, o que foi postado. Bem, estamos trazendo aqui, uma postagem feita em 15 de julho de 2013, a qual aqui embaixo você pode estar vendo que ao sinal, do arco da aliança, que é o arco-íris. E nós vamos estar lendo aqui o que foi postado, nesta data, de 2013, porque a cidade de Itatiba é uma cidade que ela não respeita a palavra de Deus, E Deus mandou dizer algo, para as igrejas, para que no futuro, eles venham ver, que o Deus, de Israel, ele está olhando, para o que as igrejas estão fazendo. Diz assim: a resposta de Deus às nossas orações. Hoje, o arco da aliança de Deus com Noé a terra, rasgou o céu de Itatiba. A palavra de Deus de Gênesis 6. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Eis que os desfarei com a terra. Depois de tudo acabado, Deus diz a Noé, Gênesis 9. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. E o meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens à terra, aparecerá o arco, nuvens, quando eu trouxer nuvens à terra, sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que há sobre a terra. Vamos continuar aqui. Hoje, Deus olhou para o arco da aliança e se lembrou que tinha uma aliança, e as águas não se tornaram em dilúvio para destruir toda a carne. Como diz versículo 15:
né? Diz claramente: eu verei. Hoje, se não é a palavra de Deus, seríamos todos mortos. A indignação de Deus está ardendo como chamas, né? E tempestades que não se acalmará, até que ele cumpra todo o seu propósito. Ele diz: eu verei, me lembrarei, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para que as águas, né, seriam transformadas em dilúvio. Para que as águas seriam se tornadas em dilúvio? Para destruir toda a carne. Jeremias diz assim, ó: porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta quanto o sacerdote estão contaminados, até na minha casa, maldade, diz o Senhor. Até na casa de Deus. Assim me diz o Senhor: o que você vê? Vejo, né? Eu disse para Deus que vejo zombadores, né? Essa é a postagem que eu fiz em 2013. Vejo zombadores. O que querem? Deus me falou. Querem me provocar. Querem me provocar, né? Deus falou para mim. Depois que eu falei para ele que eu estava vendo zombadores, né? Da palavra dele. O que querem? Querem me provocar? Querem provocar a minha ira, diz o Senhor? Eu louvarei ao Senhor, exaltarei teu nome. Eu mesmo, diz o Senhor, visitarei e arrancarei até a raiz de todos que me provocaram. Darei conforme as suas obras. Povo fiel para servo fiel. Povo infiel para servo infiel. Trarei mal, trarei falta de tudo. Fecharei para as suas orações. Doenças cairão sobre eles, pragas que não podem se curar. Arrancarei altares e serão lembrados como feridos do Senhor. E essa palavra, gente, eu lembro que eu estava no ministério e eu levei a mesma palavra nesse dia e preguei na igreja, né, sobre isso. Deus visitará todos os altares de Itatiba, onde se fala, prega, tem uma alma escutando sua palavra, e onde se furta, sua palavra cairá. Diz o meu Senhor, o Deus de toda a terra, e saberão que Ele é Deus. Vamos continuar aqui. Mas Deus, em toda a bondade, diz: quando todas essas pragas, né, afetarem os infiéis, não importa o que for, doença, perca de ministério, falta de tudo, e as pragas que não podem se curar, apenas serão curados nas igrejas que eu, diz o Senhor, fizer ficar. Aquelas que vocês zombaram e provocaram a minha ira, diz o Senhor. Diz mais aqui, ó. Dia 14/7/2013, às 5 da tarde, né? Era um domingo. Itatiba, marque bem este dia em que os olhos de Deus, né, viu esse arco nessa cidade. Os olhos de Deus se voltaram para essa cidade, onde até na sua casa se achou a maldade. Essa foto eu tirei. Para quem não viu, ele disse: eu verei o arco. Vejam o momento em que Deus olha para Itatiba e olha e acha maldade nas suas igrejas. Ele visitará. Vamos orar, pois Deus visitará todos os altares de Itatiba. Louvado seja o Senhor, que defende a causa dos fracos. Então aqui, ó, tá as fotos, né, para quem não viu na época, né? E a data, né? 15 de julho de... Onde é que tá aqui? Deixa eu achar aqui. De 2013, 5 da tarde, e foi postado aqui no Facebook, na página mesmo do Facebook que eu estou olhando aqui. Foi postado nessa mesma data, que você pode ver, você que está ouvindo MP3, né, para saber que nós temos pregado a palavra de Deus. Estamos aqui, 2 anos do nosso blog. Pode vir cacetada, paulada, pedrada,
xingamento, mas nós estamos aqui em nome do Senhor, porque essa obra é de Deus, não é minha essa obra. E é isso. Agora, dizer para as igrejas que estão fugindo do seu lugar, porque assim, quando teve essa profecia, né, Deus mandou entregar algo na igreja, e nós levamos a palavra de Deus, falamos, olha, Deus vai dedicar muitos ministérios, muitas igrejas, isso, aquilo, outro. Então, pastores se endividaram, igrejas fecharam, sei lá, eu sei que deu um rebuliço muito grande, graças a Deus, porque até eu fiquei, quando eu passava e olhava assim, tudo fechado, falei, nossa, mas o que está acontecendo, né? E agora, depois de um tempo, abriram em outros lugares, né? Muitas abriram em outros lugares, mas não mudaram o seu modo de pensar, não estão preocupados em agradar ao Senhor, estão a mesma coisa, só mudaram de lugar. Então, o que acontece? Deus, ele manda dizer que ele irá perseguir cada uma delas novamente, e muitas vão fechar mesmo de vez, porque não vão aguentar. Como a igreja que a gente falou, né, a Assembleia de Deus Ministério Bom Retiro, haverá dias, né, sabe, problemas financeiros, dias ruins. Então, o que acontece? Vai cair sobre aquele lugar um povo infiel, e o que vai acontecer? Vão fechar as portas, porque assim é o nosso Senhor. Ou obedece, ou entra na... Esqueci o nome, mas tudo bem. Então, assim, ó, e as que fugiram, que foram para outros lugares, que saibam o seguinte, Deus está observando as igrejas, e muitas ainda estão desagradando a Ele, e muito, né? E muito. Diz aqui a palavra de Deus. Olha aí, em Isaías 29, 3. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei tranqueiras contra ti. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca. E será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. Então você não tem escapatória, né? Estamos aqui na cidade de Itatiba. As pessoas já têm se revoltado contra a nossa vida de uma tal maneira, mas essa é a vontade de Deus, que a palavra dele venha a ser pregada, que a gente venha falar daquilo que é a vontade de Deus. Mandou falar, a gente está falando. Nós trazemos os nossos vídeos, nós falamos da palavra de Deus, nós falamos da verdade de Deus. Quando Deus manda falar, não temos medo de falar, porque essa é a vontade de Deus, é Ele que está falando. Ele está mandando falar, então vamos falar. Então, não adiantaram fugir, não adiantaram mudar de lugar, foram para outro lugar que era mais barato, foram para outro lugar que era melhor. Mesmo assim, Deus visitará. E as pessoas, as igrejas vão ter problemas, dificuldades muito enormes, e aí vão aprender a acreditar e a se obedecer o único e verdadeiro Deus. Ele está recebido nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, como você pode ver, né, muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus, né? E o fato, gente, de Jesus ter vindo, isso não anula o poder de Deus. Ele não limita o poder de Deus, né? Deus ofereceu um caminho, né, para que a gente venha seguir. E as igrejas têm esquecido de servir esse Deus. Elas têm esquecido de adorar esse Deus. A todo momento, pedindo atenção, e o povo se esquece dentro das igrejas, gente. A palavra de Deus, ela fala, eu vou ler aqui um trecho, nós vamos estar lembrando mais uma postagem, né, a qual Deus ele fala que iria perseguir as igrejas, né? E gente, olha, quando Deus ele toma um povo por inimigo, é a pior coisa que tem, gente. É a pior coisa que tem. Hoje nós estamos aqui fazendo esse vídeo, as pessoas acham, o cara está todo feliz, porque as igrejas estão em crise, as igrejas estão prestes a fechar. Saí esses dias com a irmã Dayana, para a gente procurar, né, um salão comercial, né? E nós deparamos com
um ponto de pregação que se fechou. Nós entramos lá dentro, nem sabia, né? Vi o anúncio, fui lá para olhar o salão, e a notícia da dona do imóvel, que era um lugar onde se pregava a palavra de Deus, tinha fechado, porque não aguentou. Hoje, tem o que? Nem um mês atrás. Então, para você ver que a palavra de Deus, ela se cumpre, né? E muitas pessoas podem se perguntar: poxa, mas peraí, está pregando Deus, está falando de Deus, por que fechou? Porque não há obediência, não há, né? A cidade de Itatiba, ela está focada. Mas estou falando que na cidade de Itatiba está tendo a crise que está que atingiu em cheio as igrejas, né? E tem que se partir aí para bazar, tem que se partir para outros meios, né, para se arrecadar. Tipo, não querem mais ajudar os pobres, né, dando comida. Então eles vendem Marmitex, não querem mais vestir os pobres, né? Então eles vendem. Então Itatiba está trocando a comunhão com Deus, às vezes por causa de roupa que valem o quê? R$2. Uma peça de roupa que vale R$2, gente. Vou ler aqui para vocês. Diz assim, ó. Josué, capítulo 10, versículo 12, 13, 14. Vou ler até aí. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus deu, né, os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse, na presença dos israelitas. Então, olha, veja bem. Então Josué falou ao Senhor em que dia? No dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Então, o que Josué disse? Ele acreditando na palavra de Deus, porque nós estamos aqui pregando há muitos anos, gente, nessa cidade. Claro que não são 10 anos, mas temos aí bastante tempo pregando, né? 3 anos que estamos aí pregando sempre, né? Mas a rejeição que parte da parte do altar, né? A rejeição, gente, não é pelo que a gente está falando, né? Contra o irmão Alex, é contra a palavra de Deus. Itatiba, ela rejeita a palavra de Deus, né? Só que o próprio Deus está vendo. Jogam a palavra dele no chão. Nós já demos nós saímos entregando um DVD com MP3 com pregações, né, em MP3. Porque nós não temos como gravar tudo em vídeo, né, para a pessoa poder assistir. Então nós colocamos tudo em MP3. Agora nós estamos distribuindo na cidade de Itatiba o DVD grátis, gente, de graça. Não é para cobrar nada de ninguém, não se deve cobrar nada da palavra de Deus. Então nós estamos dando para pessoas na rua, das igrejas, nas igrejas nós levamos, né? E com pregações, agora nós estamos incluindo a Bíblia de 1819, né? Porque você sabe que a palavra de Deus, ela passa por muitas mudanças. Então eles excluem muitas palavras que não podem ser tiradas. Então nós estamos deixando a mais antiga que tem em português, né, que conseguimos encontrar, que é de 1819. Ela vai de graça em formato de foto para as pessoas estarem lendo, né, e ver aí qual a mudança que tem na Bíblia que elas utilizam. Então o que acontece? Essas igrejas estão contra Deus. Esses pastores estão contra Deus, gente, da cidade de Itatiba. Estão em crise. As igrejas estão em crise, estão vendendo caixas de som, estão vendendo até... chegaram ao ponto de vender o quê? Oferecer o altar para vender. Então, não é normal, gente. Não é normal uma igreja, né, ou um povo que se diz de Deus, ou vai sair do imóvel. Temos aí foto, né, de pessoas querendo vender o salão comercial, né, que tem o nome de igreja, e ainda querer vender o altar para uma outra igreja, né? Se a pessoa levantou o altar para Deus, por que vai vender, gente? Então estão só visando dinheiro, porque estão entrando na ruína, um caminho terrível, né? Aí vão dizer assim: não, você é fanático, o irmão Alex é fanático, a irmã Daiane é fanática. Não, isso aí é a crise do Brasil. Eu vou mostrar para vocês, gente, o que acontece quando Deus, ele quer cumprir a vontade dele.
Talvez a sua igreja, ela não mostra como que é o tamanho de Deus. Esse Deus que nós pregamos. Esse Deus a qual a Escritura Sagrada, ela está, né, mencionando. Que Deus é esse? Quem é esse Deus? Como que ele age? Qual que é o tamanho desse Deus e do poder que ele tem? O Criador dos céus e da terra. Então nós temos pregado que esse Deus, ele virá contra Itatiba, está contra Itatiba, está contra as igrejas de Itatiba. Nós já temos anunciado da parte dele há muitos anos, mas não querem dar ouvido, as igrejas já fecharam, né? Nós falamos aí sobre o ministério do Bom Retiro que tinha na cidade de Itatiba, que Deus mandou falar. Já não existe mais, só trocaram de placa, né? Mas este lugar vai fechar. E nós vamos pregar a palavra de Deus na frente daquele lugar, né? Nós não esquecemos da promessa de Deus. Deus prometeu que aquele lugar vai fechar. Você que conhece a igreja, que hoje é Samaria, não importa, gente, vai fechar. E grande vai ser a queda, né? Já foi uma vergonha o ministério que estava como Bom Retiro. Foi uma vergonha, zombaram, né, do nosso trabalho, que é da parte de Deus. E olha a vergonha que foi, né, o líder da igreja do Bom Retiro. É uma vergonha terrível. Nós estamos mostrando para vocês, gente, que aqueles que viram as costas para Deus passam por vergonha, né? E nós estamos aqui para lembrar, porque o povo se esquece. Itatiba se esqueceu, mas Deus não esqueceu. Nós estamos passando um aperto, nós estamos no deserto. Não, nós estamos na aprovação, mas Deus vai abençoar. Não, é Deus que está amaldiçoando. É Deus que está amaldiçoando, não se engane. Igrejas, não se enganem. Vocês que estão achando que é aprovação, que vocês estão no deserto, que é a prova. Não, é a maldição de Deus. Vou mostrar aqui para vocês o que Deus é capaz de fazer para dar uma vitória para o povo dele, para a palavra dele. Porque ele vela pelo cumprimento da palavra dele. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas. Então você vê que a pessoa, né? Nós falamos o que Deus, né, manda falar. E nós falamos aí, nós postamos, nós colocamos nas páginas das pessoas que nós sabemos que vão para a igreja ou são ligados com pessoas que vão para a igreja, né? E nós confirmamos. Quantas igrejas já não fecharam em Itatiba de 2013 até hoje? Muita gente, muitos lugares já fecharam, já mudaram de nome, já faliram, já abandonaram o salão, já ficaram devendo para o dono dos imóveis. Porque Deus falou. Não tem comunhão com Deus. Eles não têm comunhão com a palavra de Deus. Só que quando Deus fala que vai fazer alguma coisa, ele é capaz de algo que a pessoa nem compreende. E eu vou mostrar para vocês aqui na palavra de Deus, porque não é pregado mais nas igrejas o tamanho de Deus. Só pregam que Deus é empregado, que Deus tem que fazer, que Deus tem que curar, que Deus tem que dar dinheiro, que a vida não pode ser derrotada porque tem que colocar Deus na parede, que é isso, é chave disso, chave daquilo, só quer louvar cobrando, só quer pregar cobrando. Então, querem mais aparecer do que Deus aparecer. Nós temos aqui pregado, né? Hoje, né, estava procurando, né, esses vídeos antigos, postagens antigas do que Deus falou, e me lembrei da igreja que eu estava, gente, né? Começou esse trabalho por quê? Por causa das vendas na igreja, né? Talãozinho de vender feijoada na igreja, se vende isso, se vende aquilo. Hoje está infestado, né? Hoje tem aí o bazar beneficente. É para ajudar quem, gente? Você vai trocar sua salvação por causa de R$2, uma roupa velha, uma cueca velha, uma meia velha, gente, que ninguém quer mais, que é coisa caída, que Deus quer que fique para os órfãos, para as viúvas, para os mendigos, para os necessitados. Você vai pegar? Vai querer, né, comprar de uma igreja ainda, gente? Pelo amor de Deus. Diz aqui, ó. E ele falou e disse na presença dos israelitas: Sol, detente, e tu lua também, né? E Josué disse para se deter, para parar, gente. Você está entendendo o que aconteceu aqui?
existe um movimento, né, que a terra faz, e um homem, né, que buscava agradar a Deus, ele disse para se deter o sol e a lua. Então você entenda o que está acontecendo. O problema é que Deus, ele é capaz de trazer a crise no Brasil para poder afetar a igreja dos pastores que são infiéis. Então Deus deixou claro que Deus não falou é isso, mas deixou claro que seria um problema para as igrejas financeiro, né, que ia afetar o povo. Mas não deram ouvido. Não deram ouvido, zombaram, deram risada, tiraram calúnia, e o cara é trouxa, o cara é isso. E agora, gente? Agora olha aqui. E o sol se deteve, e a lua parou. Até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, gente. Olha só. Então você consegue ver, né? E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus estava lutando, gente. Deus, ele estava nessa batalha. Então você vê que a palavra de Deus, ela já declarou que nunca existiu um dia desse, nem vai haver. Porque Deus estava no negócio. Deus estava pelejando, gente. Deus estava na batalha, gente. Deus estava naquele negócio. Ele diz, eu mesmo vejo essa podridão dessas igrejas. E Itatiba foi separado como vergonha. Como a cidade infiel a todas as nações. Como Israel. E as igrejas não querem. E o próprio Deus tem pelejado contra essas igrejas. O próprio Deus. Então você vê que Deus, ele muda o curso, gente, das coisas para cumprir a palavra dele. Você vê que Deus, ele é capaz de ouvir a voz de um homem, né? E parar o sol, parar a lua, né? Parar tudo, parar o tempo, gente. E a vitória da palavra dele é certeza, porque ele prometeu. Nessa passagem ele prometeu, e as igrejas, por que estão em crise? Porque os seus pastores têm que vender os equipamentos da igreja, o altar da igreja, fechar e ir para salões menores, ou inventar coisas, né? Vamos dar agora água abençoada, você vem aqui buscar isso, aquilo outro, você dá isso, aquilo outro. Vamos orar, todo mundo dá isso para poder orar, vou para o monte, tem que cobrar para ir para o monte. Por que estão chorando? Por que estão gemendo? Por que estão reclamando da crise? Os pastores? Por que não se voltam para Deus? Por que não se voltam para o Senhor? Porque se Deus, né, ele parou o sol e a lua, né, para poder cumprir a palavra dele, e ele querendo castigar essa cidade, ele não faria uma crise? Porque pra gente é doloroso, né? Nós estamos passando pela crise, é doloroso. Eu preciso comprar isso, preciso pagar aquilo, preciso fazer aquilo outro. Mas para Deus é uma coisa muito simples, gente. Muito simples. Deus levantou aí, né? O rei Nabucodonosor para o povo, né? Levantou aí Saul, né? Por causa do povo, né? Para judiar mesmo. Foi o próprio Deus que fez. Ele mesmo ergueu essas pessoas. Então você vê que o povo não está atento à palavra de Deus, né? Que quando o povo desagrada a Deus, Deus é que levanta os inimigos. Então esse problema financeiro, essas coisas financeiras que as igrejas estão passando, é o próprio Deus, gente. O próprio Deus que ele presenteia, né? Vamos dizer assim, a desobediência com maldições. Vocês não acreditaram nos seus pastores? Vocês não acreditaram nas igrejas falsas? Vocês não acreditaram nas palavras falsas? Então ela que livra vocês agora. Para quem é que vocês vão clamar? Para quem é que vocês vão gritar?
Porque nós que temos Deus, buscamos Deus, quando há um momento difícil, nós buscamos a orientação de Deus, buscamos, sabe, perguntar para Deus o que está acontecendo, por que isso, por que aquilo, dobramos o nosso joelho, e no momento certo Ele livra, né? E as igrejas que estão em desobediência? E as pessoas que estão voltadas para o caminho errado? Quem é que vai livrar? Operando, né? Ele, quem impedirá? Quem é que vai impedir a mão de Deus de agir, gente? Então, igrejas em crise, em Itatiba, por quê? Onde está o Deus que vocês estavam pregando? Onde está o Deus, né? Deus falso, né? Que eu estou dizendo, que vocês estavam aí apoiados? Para que agora vocês, nós vimos aí 12, nem lembro mais. Eu sei que era muitos pastores orando para que a nossa vida venha cair no buraco, né? Por que estão calados? Por que as igrejas estão tão caladas? Por que a crise ela afetou? Porque é um povo infiel. O povo está infiel, gente. O povo de Deus, eles estão infiéis. E onde está? Onde está a palavra que mantém o povo na fidelidade? Onde estão as igrejas que são verdadeiramente de Deus? Porque quem é de Deus, né, escuta as palavras de Deus. E as igrejas, os pastores não escutam porque não são de Deus. Assim Jesus falou. Então nós temos aqui pregado, nós temos anunciado, nós temos gritado aos ouvidos. Imagina, né, que a Itatiba, né, ela tem falado que eu, a irmã da Ana, é do diabo. E nem cheguei a fazer ainda as coisas que Deus manda fazer ainda ao momento certo para o que Ele pediu para me fazer. Então o momento que Deus pediu ainda não chegou. E quando eu fizer aquilo que Deus manda fazer? Quando chegar o momento, Alex, é agora, vai lá, faça. Faça o que eu te pedi. Então, gente, muitas outras coisas Deus me pediu. E vai chegar o momento em que Deus vai mostrar para Itatiba, ou para o Brasil, ou para o mundo, quais são os verdadeiros pensamentos dele. E quando eu mostrar para vocês, e vocês estão tão revoltados dessa maneira com o que é pregado aqui, vai chegar um momento que muitas pessoas, elas vão... estava conversando com um cara, os desigrejados, né? E eles criticam o sistema religioso. Nós aqui falamos, nós, através da palavra de Deus, né? Nós estamos mostrando que eles têm que obedecer, né? Nós não falamos em nenhum momento para você abandonar a igreja. Em nenhum momento para você abandonar de parar de dar dízimo, oferta. Nós não pregamos contra o sustento dos pastores. Pastores de verdade que eu digo, né? Que buscam Deus. Nós pregamos aqui que tem que se fazer a vontade de Deus verdadeira, né? Verdadeira, né? E Deus já me pediu para fazer algo que não chegou o momento ainda. Quando esse momento chegar, muitas pessoas que falam de Deus, que buscam Deus, né, vão falar, nossa, mas o que é isso? O que esse cara está fazendo? Tá louco? Eu que não vou seguir esse irmão, essa irmã, tá loucos? Mas você vê que é Deus. Se Deus pediu, gente, para um profeta comer fezes, bosta, merda, diante de todo o povo, e ele fez o que Deus falou, né? Ele falou, Deus, mas eu, né, não quis comer fezes de ser humano, né? E Deus falou, vai lá, então come de animal. Mas Deus não mandou, Deus não deixou de fazer ele comer a merda. Por causa do povo. Então você tem que ver quando Deus manda, gente. E aquele profeta que é de Deus, se Deus mandou, até merda ele come. Então vocês têm que entender que a vontade de Deus não é a nossa. Os pensamentos de Deus não é o nosso, gente. E quem é de Deus obedece. Vai ter temor, ele vai obedecer, ele vai se sujeitar a Deus de todas as maneiras. Mas o povo se esquece porque não escuta. E quando escuta, são palavras... Aí eu conversando com esse desigrejado, e criticam as igrejas, criticam os pastores, e critica isso, critica aquilo. Então assim, quando a gente vai falar com esses pastores, eles dizem assim,
Ignorem! Ignorem esse irmão perturbado e essa irmã doida, barrida. Não liga para o que eles falam, não. E ele disse a mesma frase. Ignorem, gente, ele. Aí disse assim, nossa, mas é interessante, né? Você lutava tanto contra os falsos pastores, tanto contra os falsos mestres, ou aqueles que estão tomando conta da casa de Deus, né? Da casa de oração. Porque eu disse para ele que não existe nenhuma palavra que manda a pessoa ficar fora da casa de oração. Não existe isso, né? Jesus, ele pregou nos templos, nas sinagogas, e Paulo, ele fundou, né, igrejas. E há regras para levantar pastores, como que devem se portar bispos, Santa Ceia, como se devem se comportar as mulheres na igreja. Então não existe uma palavra que manda sair da igreja, né? Manda sair do meio errado. Você pode sair, mas quantas igrejas não existem? Não há desculpa, gente. Não, então vou parar de ir para a igreja e vou ficar em casa. Mas não há desculpa, gente, para você fazer isso. Ah, mas tá difícil achar, moleque, mas vai aparecer. A sua mente, ela não pode ser mudada. A vontade de Deus, ela não pode ser mudada na tua cabeça porque os pastores estão errados. Não, eu tenho que procurar uma igreja. Eu vou participar da Santa Ceia, mesmo que for em casa. Se eu estiver procurando outra igreja, não, eu vou orar, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou evangelizar, mas não pode ser mudado. As igrejas estão tudo erradas, então eu vou pendurar minha chuteira. Você vai para o inferno. Você vai para o inferno porque você não vai cumprir as escrituras. Você não vai cumprir o caminho que Jesus deixou. Como que você vai ser? Você não vai entrar no repouso do Senhor. E quantas pessoas são contra a palavra? Contra. Vê lá, o cara já está falando besteira na cidade de Itatiba. E quando chegar o momento da gente fazer, nós já sabemos o que tem que fazer, só vai chegar o momento certo, né? Muitas pessoas que compartilham o vídeo compartilham nossos vídeos, assiste. Você que está assistindo agora, você não vai querer saber. Você não vai querer saber. Não quero mais assistir esse cara, não, é doido. Mas você não vai ver que Deus, ele manda. Deus é que mandou. Deus é que falou. Tem passagens, tem referências, tem tudo provando. Mas a pessoa não quer saber. Tá julgando. Tá falando não sei o que. Tá falando mal de ungido. Quem é ungido? Que pastor é esses que desagradam a Deus, são ungidos? Aonde? Então você vê que Deus, ele foi capaz, né? Porque ele é capaz disso, de parar, ouvir a voz de um homem, porque ele prometeu. Houve aí uma promessa. Olha, eu entrego, né? Eles, né? Que no caso aqui seriam os amorreus. Deus entregou, e para cumprir, né, o que Deus falou, ele ouviu a voz de Josué, porque Deus pelejava contra, né, os amorreus. E Deus está pelejando contra as igrejas de Itatiba, só que elas não querem despertar, gente, não querem. É uma tristeza muito grande, né, a qual vemos aí o próprio Deus falando, o próprio Deus ele anunciando o mal, né, na vida do povo das igrejas, gente. Tem vídeo, você pode acessar o nosso blog, a sua-igreja.blogspot.com. No YouTube tem vídeos, aqui no Facebook tem vídeos. Nós distribuímos de graça os DVDs na cidade de Itatiba. E há o vídeo que Deus castigaria o povo por causa dos seus pastores. E mesmo assim os pastores não se voltam para Deus. Como que pode os pastores dizer que amam a Deus? Como é que eles podem dizer que eles têm amor às ovelhas? Como que eles podem dizer que eles dão valor ao sacrifício de Jesus na cruz?
Como que eles podem dizer que eles estão em comunhão com Deus? Eles cobram do povo, né? Que o povo só pode participar da Santa Ceia quem está em plena comunhão. Negam a Santa Ceia, mas na hora de pegar a oferta eles pegam. Eu quero que você entenda, você que está assistindo esse vídeo, você é impedida pela igreja de participar do corpo e do sangue de Cristo, né? Mas ele não deixa você participar, porque a Santa Ceia, ela é para limpar a pessoa dos pecados. Não, você fez isso, você não vai participar. A palavra de Deus, né, que diz pro homem, né, ele mesmo tem que se analisar, né? E eles não deixam você participar. Só que a Bíblia manda você se analisar, não é o seu pastor se analisar. Claro que o pastor, ele pode olhar para a tua vida, ele pode dar um conselho através da palavra de Deus. Só que o cara, ele não deixa você participar da Santa Ceia. Eu vou dizer o cara, porque para mim isso não é pastor. Só que ele pega a tua oferta. Ele pega o dinheiro que você está dando. O que é mais importante? Né? A oferta? Né? Ou aquilo que pode limpar a pessoa que está dando a oferta? O que é mais importante, gente? Os pastores, eles inverteram toda a ordem das coisas por causa do dinheiro. Hoje, antigamente, né? Vamos dizer assim, se levantava pessoas que realmente tinham compromisso com a obra, ganhar almas, evangelizar, orar a Deus, buscar a Deus, estar nas reuniões de busca a Deus. Hoje não. Hoje o homem que é o que dá mais dízimo, mais oferta, né? Aquele que está sendo empregado na igreja, aquele que está sendo empregado do pastor, né? Vamos dizer assim. Não o servo de Cristo. Aí colocam ele ali. Você colocaria como servo da sua igreja uma pessoa que é espiritual? Ela dá o dízimo dela, a oferta dela normal, mas ela não tem carro, ela não tem aquela fortuna para dar de dízimo, ofertas. Você colocaria ela como obreiro, presbítero, evangelista? Tem gente que não. Então, assim, por que as igrejas estão na crise? Não estavam zombando até agora? Deus me perguntou, gente, o que você vê? Em 2013 eu disse, vejo zombadores. Então temos que meditar, gente, na palavra de Deus. Não podemos sair zombando de tudo e de todos. Nós aqui analisamos através da palavra. Fala sempre para a irmã Daiane. E a irmã Daiane, nós estamos ali, ó. Vamos pregar a palavra de Deus. Estamos levando, a irmã Daiane vai pregando. A irmã Daiane grava muitos vídeos da palavra de Deus. Muitos vídeos em cima da palavra. Em cima da palavra. Não há uma palavra, gente. 1000 pregações. Não há uma palavra que a gente tem falado aqui que não tem referência. Não há, gente. Pode procurar. Não há conselhos de irmão Alex. Conselho de irmã Daiane não existe aqui. A palavra e nós falamos o que está dizendo. Palavra e o que está dizendo. Você não vê a palavra amiga da irmã Daiane. Ela fala um monte de baboseira e no fim vai embora, não pega a Bíblia, não lê nada. Você não vê a palavra amiga do Alex. Aí eu pego, falo um monte de baboseira e não posto nada da palavra de Deus, não falo nada de Deus, não falo versículo, não dou referência. Conselhos vazios, né? Que as pessoas dão. Se você não colocar a palavra de Deus sempre na tua vida, você está dando conselhos vazios. E Deus não está nesse negócio, gente. Deus não está nesse negócio
de você falar, já que você está fazendo a obra de Deus, Deus não está nesse negócio de você falar sem a passagem, a palavra, né? Agora a onda é falar sobre Deus que não é Deus, né? Que é a onda dos desigrejados, gente. Perigo, terrível esse movimento, né? Porque ninguém quer saber de mais nada, não vão para a igreja, Deus não é mais Deus, Jesus não é mais Jesus, e usam a Bíblia. Aí dizem, né, que Noé não é Noé, Paulo não é Paulo, Jesus não é Jesus, e João Batista não é João Batista, Elias não é mais Elias, não é para ouvir ninguém que teve experiência com Deus. E essa Bíblia deles é feita do que, gente? De uma palavra? De um verso, né? Eu sou Deus, eles são Deus. Então quer dizer, a Bíblia é uma página, um versículo, uma frase. Eu sou Deus. Que no caso tem um espelho dentro. Aí ele abre, olha para o espelho e está lá dizendo, eu sou Deus. Então nós podemos pregar um outro Deus que não tem vontade, que não fala com ninguém, que não falou com ninguém, como é que é isso? Que é empregado, ao mesmo tempo, quer dizer, querem calar Deus de toda maneira. Querem calar Deus de toda maneira. Não, Deus é assim. Ele é assim. Espera aí que eu vou fabricar Deus aqui. Aí pega um fio. Deixa eu ver se eu acho um fio aqui. Pega vamos pôr esse carrinho aqui, né? Vou aqui. Vou arrancar as rodas do carrinho. Aí tá o carrinho sem a roda. E tô com as rodinhas aqui na minha mão. Ah, eu não gosto desse Deus aqui, ó. É vermelho. Tá sem o capô. Então eu vou fabricar. Vou botar a roda nele. Para ele andar para onde eu quero. Vou colocar outra roda nele. Para ele sair para onde eu quero e fazer o que eu quero. Deus não é carro, gente. Para você guiar para o lado que você quer. Para ser da maneira que você quer. Para ser da forma que você quer. Você não pode fabricar Deus, gente. As pessoas estão fabricando deuses falsos, né? Agora, fabricar um Deus verdadeiro, um Deus vivo. Aí começou a debater, não, o nome de Deus é esse, o nome de Deus é aquele, e não quero mais saber de igreja. Não, mas onde está escrito que você pode fazer isso? Onde é que está escrito que você pode fazer isso? Aí ele postou uma palavra e colocou a Bíblia, né? Mateus, nem lembro muito bem. Que ele estava falando sobre as pessoas se curvarem para a vontade do homem. Não se deve fazer mesmo, se curvar para a vontade de homens. Mas você tem que se sujeitar, né, a pastores que realmente são de Deus. Aí eu falei assim, mas espera aí, mas se Jesus não é Jesus, por que você está citando Mateus? Isso não é a Bíblia? Você tem Bíblia? Quer dizer, não acreditam em Deus? Quer dizer, se falar de vamos supor, Isaías, Jeremias, apóstolo Paulo, João Batista, João, não acreditam, gente. Como é que esse povo ouviu falar de Deus? Então você vê que hoje há muitas doutrinas, várias e estranhas. Sabe? Então se você for dar ouvido, gente, para tudo que se é falado, né? Nós não aqui trazemos a Bíblia, nós aqui trazemos a Bíblia para mostrar as Escrituras. Já está todo mundo inventando um novo Deus. Ah, esse Deus aqui faz o que eu quero, é uma maravilha. Tem uma mulher, uma moça na internet, que ela é desigrejada, né? Eu não vou postar aqui, né, as coisas que ela posta, nem sei mais ou menos onde estão as fotos. Fui lá, falei, você tá errado, porque não é, isso aí não é ensinamento de Deus ser desigrejado. Não, mas o fulano, ele fez isso. Ah, o fulano, tá, mas ele falou isso também. Não, mas eu não acredito no que ele falou. Ué, mas como é que cita, vamos supor, cita João Batista, né? Mas na hora que você vai falar de João Batista, gente, a pessoa diz que João Batista não vale, porque ele é um homem. Ele não pode aconselhar ninguém. Então você está vendo a confusão
que tem se tornado as coisas de Deus na cabeça das pessoas. Aí a pessoa diz que Noé ou Moisés não vale nada o que eles escreveram. Temos que conhecer, gente, como é que é Deus. Aí dizem que Paulo, um exemplo, para não dizer que eu só estou falando do Velho Testamento, vou para o Novo também. Dizem que Paulo não vale nada. Paulo falou besteira, Paulo ele fez isso, Paulo ele fez aquilo, Paulo era um cara ruim, Paulo ele fez um falso evangelho. Mas como, gente, se a palavra chegou até nós que estamos aqui hoje falando para vocês através de Paulo? Aí Paulo está nas escrituras, quer dizer, arranca o livro de Paulo, um monte, né, que Paulo escreveu. Eu arranco o livro de Moisés, um monte que Moisés escreveu. Muito de Moisés foi falado, né, em todos os livros. Todos os livros. As pragas, os ensinamentos de Deus, o que Deus pensa, o que Deus acha, as leis. É claro que você não vai viver na lei, né? Nós estamos na graça. Mas a vontade de Deus, o jeito que Deus pensa, do jeito que Deus gosta das coisas. Nós estamos na graça. Então você vai matar? Você vai roubar? Você vai cometer o adultério? Você não está mais na lei. Você vai fazer isso? Você vai matar? Vai roubar? Os pastores hoje estão... Como é que eu vou dizer? Vou falar transando logo, né? Que é essa palavra. Estão transando com todo mundo. Os pastores. Eles pegam as missionárias, pegam as evangelistas, pegam a mulher casada. Já estão pegando até as vozinhas da igreja. Então não estão respeitando mais ninguém, os pastores, os presbíteros, as missionárias. É pastor que pega um, pega outra, e o amigo pega também. Eu peguei a missionária, vai lá e pega também. Virou uma bagunça, gente. Doutrinas várias e estranhas. A palavra de Deus ela fala sobre isso. Então nós que temos nos aproximar de Deus, temos que fugir dessas coisas, gente. Chega a gente para pregar na tua igreja, não deixa subir no altar, não. Quem é você, cara? Quem é você? Nós temos aqui anunciado, gente. A palavra de Deus já tem muito tempo, né? Muito tempo estamos falando de Deus, né? E as doutrinas estranhas, doutrinas de demônios, espíritos enganadores estão aí, estão invadindo as igrejas. Invadiram já as igrejas, né? Não há espaço mais para a palavra de Deus. Não há mais espaço para o Deus verdadeiro nessas igrejas. Mas aí que acontece é isso. O ponto, né, vamos dizer assim, final para tudo isso, gente, é o arrebatamento. Essas igrejas e o povo delas vão ficar para aprender a servir direito. E enquanto isso não acontece, as pragas estão afetando. Então você tem que fugir dessas coisas, gente. Dessas coisas estranhas que há no meio do povo de Deus. Né? Aí falaram assim, como argumento, né? Falaram assim, mas as igrejas estão todas erradas, elas não estão servindo Deus, elas não estão com Deus, elas estão servindo o diabo. Sim, estão com doutrinas de demônios. Mas nós que temos a palavra de Deus, temos que pregar para que eles venham limpar esse lugar. Não é abandonar, Jesus não abandonou, gente, ele pregou, né? Nas sinagogas, pregou nos templos, foi fundado igrejas. Né? Então assim, gente, temos que observar a palavra de Deus. Observar, não podemos abandonar as igrejas. Procure outra. Como dizem, né, que existem milhões de igrejas, não há desculpa para você ficar fora de nenhuma delas, né? Então se você está vendo coisa errada, está pregando, está falando, e as pessoas estão se levantando contra você, isso é normal. Isso é normal. Jesus passou por isso. Ele disse que nós iríamos passar também, né? Mas ele não disse pra gente sair e ficar sem ir em nenhuma. E as igrejas de Itatiba, por que estão, né, em crise? Vocês não estavam zombando da palavra? Vocês não estavam tacando a palavra de Deus na sarjeta? Vocês não jogaram a palavra de Deus, gente? Sabe, Jesus ele veio, morreu por essa palavra. E ele foi fiel. Até a morte de cruz, para fazer a vontade do Pai. E as pessoas jogaram na calçada, gente. Eu vi isso aí com meus olhos. Pegaram pregações da palavra de Deus e tacaram no chão. Deixaram lá na sarjeta. E desprezaram, quebraram, gente, o DVD. Arranharam, gente. Jogaram na calçada todo arranhado.
Você não acha, né? Às vezes, se você achar na rua um DVD, pode ser de rock, de filme velho que a pessoa não quer mais, qualquer filme que seja, gente, você não vê o CD tão arranhado igual eu e a irmã Daiane vimos. Nós temos um vídeo que fala sobre isso, eu não me lembro o título, né? Deus anuncia o mal contra as igrejas de Itatiba, uma coisa assim. Nós mencionamos, não mostrei, mas eu falei sobre que tinha jogado no chão. Mas parece, né? Não vou dizer que porque aí eu não tenho certeza, mas parece, sabe, que as pessoas, elas vê a gente passando, né? E ela vai na casa dela, ela guarda o DVD, justamente porque nós passamos, não tem nada, né? E de repente a gente vê a pessoa, e depois a gente passa e vê lá o DVD todo riscado, gente, que é algo demoníaco, todo riscado mesmo. E agora nós estamos colocando a palavra, a Bíblia, né? A Bíblia agora nos DVDs que estamos entregando. E não pense em você que eu não tenho coragem de levar lá, não. Tenho. Só não vou levar assim para dizer, não, eu vou levar para, né? Porque muita gente precisando, né? Para as pessoas ficarem desprezando, né? Mas teria coragem de levar. Mas tem muita gente precisando. E a gente vê que a pessoa pega com ódio, mas sem lembrar que existe um Deus, né? Que protege essa palavra. Então, a igreja de Itatiba, né? Se voltem para Deus. Voltem para Deus. Dobrem o joelho, façam uma reunião na igreja de vocês, né? E dobrem o joelho. Peçam perdão para Deus, que Deus ele vai perdoar vocês, né? E quem sabe, né? Ele retire a mão, né? Que existe sobre a sua igreja para o mal, porque é muito doloroso, gente. Quando você cai nos castigos de Deus, é muito doloroso. Quando Deus começa a castigar uma vida, uma cidade, um povo, é muito doloroso. Não é fácil, gente. A pessoa não sai. Então inventaram esses ditados nas igrejas. Estou passando pela prova, estou passando pelo deserto, estou passando pelo vale. Não, gente, não. As pessoas estão amaldiçoadas por Deus. Essa é a palavra certa, né? Mas que você possa se voltar para Deus, e que você não venha cair, né, nessas doutrinas estranhas e várias que existem por aí, né? E observar se a pessoa está falando de Deus, gente, né? Temos que receber como uma criança. Quem não faz isso não será arrebatado, não entrará no repouso do Senhor. Itatiba, se convertam, né? Ou muito mais mal, né, haverá, né, contra as igrejas e os pastores. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém.